Gálatas, capítulo 5, verso 16. Todos encontraram? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Será que a gente pode ler juntos? Vamos lá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Bom, eu não tenho dúvidas de que nós queremos pertencer a uma congregação espiritual. Nós queremos viver de maneira sobrenatural. Nós queremos uma vida cheia do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém a isso ou não? Você deseja isso? Porque, meus irmãos, quando nós vivemos na carne, nada de bom acontece. Nós pecamos, erramos, fracassamos, caímos, caminhamos em derrota. E é justamente o que nós temos comprovado na nossa própria vida. Quantas vezes? Por andarmos segundo a carne, nós fracassamos e caminhamos em derrota. Mas quando vivemos no Espírito, coisas boas acontecem. Aleluia. Agora deixa eu perguntar para você, alguma vez você já teve a sensação de que alguém estava olhando e observando você? Sim ou não? Alguém que ficou observando a sua atitude. Deixa eu contar uma para vocês aqui. Um tempo atrás eu contei de uma situação muito engraçada que aconteceu comigo. Estava eu no jogo do Santos e Corinthians. Pacaembu, semifinal do Campeonato Paulista. Eu sou o quê, irmãos? Eu sou santista ou sou corintiano? Eu sou corintiano. Eu fui com meu irmão. O mando do jogo era do Santos. Bastava um empate e o Corinthians iria para a final. Mas o que é que aconteceu? Estou lá no jogo, meu irmão me deu um toque. Falou, Ronaldo, nós vamos estar juntos, mas tomem cuidado. Cuidado para você não comemorar, não fazer nenhum tipo de gesto, porque senão a gente vai apanhar. A coisa fica feia, o bicho pega. Tá bom? Ok, tá tudo certo. Mas sabe como é que é corintiano, gente? Estamos nós lá no jogo. O Corinthians jogou mal. E aí, de vez em quando, tinha uma bolinha boa. E eu, assim, concentrado no jogo, ameaçava de dar um grito. E, de repente, tinha 3 fileiras à frente. Tinha um rapaz, assim, de uns quase 2 metros de altura, forte. Ele olhou assim para trás. E ok. Aí meu irmão falou assim, toma cuidado, Ronaldo, cuidado, senão nós vamos ter um problema aqui. Não, tá bom, eu segurei. Empate do Corinthians. Eu falei, bom, tá quase acabando o jogo. Mas no final do segundo tempo, o que aconteceu? O Santos fez o gol. Calma, porque a história não terminou. Que o choro pode durar uma noite, não é? Mas a alegria... E se o Santos ganhasse de 1-0, iria para os pênaltis. Aí você já sabe, com o Cássio no gol nos pênaltis, você sabe o que acontece. Não preciso nem falar. O que aconteceu, qual foi o final da história. Porém, até então, o Santos faz o gol. E eu lá, o que eu tive que fazer? Santos. Mas o rapaz que estava a 3 fileiras à frente, ele estava me observando. Só observando as minhas atitudes. E aí ele olhou para trás e todo mundo, aquela festa no estádio, cheio de santista e tal. E ele começou a celebrar também. De repente ele pulou uma fileira na minha direção. Continuaram lá celebrando e cantando, aquela festa toda. E mais outra fileira. Falei, ai Jesus, e eu lá, Santos. Eu fazendo aquela festa. Santista, gente, que pensa que é o quê? Ele me pula mais uma.
e vai na minha fileira aqui do meu lado. Cruzou o braço, desse tamanho. Olhou para mim, assim, bem bravo, e falou assim: escuta, para de comemorar o gol do Santos. Eu falei: por quê? Você é corintiano. Eu falei: eu? Não. Eu não. E lá continuando. E ele mais uma vez, sério assim: para de comemorar. Por quê? Você é corintiano. A segunda vez eu negando: não, eu não sou corintiano. Ele, pela terceira vez ele insistiu. Terceira vez. E aí eu disse: eu não sou corintiano. Eu me senti como Pedro, gente. Eu falei: ai, Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. 3 vezes neguei. 3 vezes. Quantas vezes? Aí eu disse assim: escuta, mas por que você está insistindo? Por que você acha que eu sou corintiano? Aí ele, todo bravo assim, disse assim: porque eu te conheço. Você é o pastor da minha comunidade. Aplaudindo o pecado, olha lá. Meu Deus do céu. Eu falei assim, o camarada assim, um negão, grandão, falou: negão, você fez eu pecar. E ele deu risada, me abraçou, mas foi um alívio, gente. Mas foi um alívio porque eu pensei que eu ia apanhar aquele dia. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Porque haviam olhos me observando. Já aconteceu isso com você ou não? Pois é, pois é. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Os olhos do Senhor estão te observando. Eu tenho uma boa notícia para você. Por que você não se empolga com isso? Os olhos do Senhor observam você, a sua atitude. Pois é, a boa notícia é que tem olhos que constantemente estão nos vendo. Estão vendo onde vamos, o que fazemos, o que ouvimos, o que vemos, o que falamos. Pois é. Pois é. Agora, essa notícia, ela é boa para muitos. Para outros não é tão boa notícia, não. É uma boa notícia para você saber disso? Que tem olhos que estão te observando? Pois é. E é por isso que no texto aqui que nós acabamos de ler, Paulo está declarando: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isto é, se você anda no Espírito, você vai ter dificuldade em satisfazer os desejos da carne. E no mesmo capítulo, você pode até acompanhar aí, o apóstolo Paulo fala sobre os desejos da carne. E aí ele diz lá no versículo 19: as obras da carne são manifestas. E olha só: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz Paulo, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, infelizmente, muitos de nós temos caído em algumas dessas obras da carne. Mas a palavra de Deus hoje está nos ensinando que se nós andamos no Espírito, nós não iremos satisfazer os desejos da carne, mas iremos satisfazer os desejos do Espírito. É isso que você deseja? Antes de Jesus subir aos céus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, ele disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Ele estará conosco por onde formos. Glória a Deus. Quando você estiver enfrentando um tempo difícil,
momentos complicados, momentos difíceis, o Espírito Santo guiará você a toda a verdade. O Espírito Santo nos ajuda a livrar-nos de toda tentação. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? O Pai Nosso. E um trecho da oração, o que é que diz? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Espírito Santo, irmãos, nos ajuda a não cairmos na tentação. Todos nós aqui somos tentados ou não? Às vezes pode ser em áreas diferentes. Mas todos nós somos tentados diariamente. Mas o Espírito Santo nos ajuda a mantermos firmes e não cedermos às tentações. O Espírito Santo também nos lembra dos ensinamentos de Jesus. Quando você está enfrentando um tempo difícil na sua vida, que você não sabe o que fazer, o Espírito Santo ele diz, olha, lembre-se de como Jesus agiu nessa situação. Ele vai dizer, lembre-se do que Jesus falou diante de tal circunstância. Lembre-se de como Jesus tratou as pessoas. Ah, meus queridos, o Espírito Santo sempre está nos lembrando os ensinamentos de Cristo. E Paulo diz em Romanos 8, verso 9, vocês não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se você recebeu, meu irmão, Jesus como o Senhor da sua vida e Salvador, se você teve um encontro verdadeiro, um encontro real com Cristo, se você teve a sua vida transformada, se você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele mora em você e ele está com você. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas o que a gente tem que fazer? O que fazer para viver o Espírito? O que nós devemos fazer? E aí o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios 5:18, um texto tão conhecido, você conhece. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Mas como ser uma pessoa cheia do Espírito? Quais as marcas disso na minha vida? Olha, queridos, eu estou certo que nós precisamos urgentemente de um revestimento de poder, de uma capacitação que vem do alto. Nós precisamos de uma visitação especial da parte de Deus. Enfim, meus irmãos, nós precisamos experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos. E por falar em plenitude do Espírito Santo em nossa vida, como é que a gente consegue entender essa plenitude? E eu queria pontuar coisas muito simples e rápidas com você. Primeiro, se você quiser anotar, anote. Primeiro, a plenitude do Espírito Santo é uma ordem de Deus. Você pode repetir isso comigo? É uma ordem de Deus. Paulo está dizendo aqui, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja que aqui, irmãos, há duas ordens, uma ordem negativa e uma positiva. Qual é a ordem negativa? Não vos embriagueis com vinho. E qual é a ordem positiva? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se uma pessoa se embriaga, ela está pecando contra Deus. Se um crente deixa de ser cheio do Espírito Santo, ele também está pecando contra Deus. Ah, meus irmãos, é pecado. Ou seja, ele está desobedecendo uma ordem expressa da palavra de Deus, que é, enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento, gente. É imperativo. Você, como um cristão, nós como cristãos, nós não temos o direito de sermos pessoas cuja vida está cheia de pecados e impurezas, e álcool, e de vícios e tantas outras coisas. Porque a ordem de Deus para mim e para você é que sejamos cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, então, é uma ordem de Deus. Segundo, a plenitude do Espírito Santo é para todos. Você pode repetir isso?
é para todos. Veja, a ordem é enchei-vos do Espírito Santo. Está aqui no plural. É para todos. Não é apenas para um grupo da igreja. Ou para uma igreja apenas. Ou para o pastor apenas. Ou o líder de um pequeno grupo. Ou os diáconos. Não, é para todos nós. E o Senhor declarou, através do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, que declara o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre o quê, irmãos? Toda a carne, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até os servos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, declara o Senhor. Então é para todos. Não há na igreja de Deus elitismo. Não há na igreja de Deus preferências. Não há na igreja de Deus acepção de pessoas, mas todos podem e devem ser cheios do Espírito Santo. Terceiro, a plenitude do Espírito é contínua. Você pode repetir isso? É contínua. O verbo enchei-vos, na língua original, traz uma ideia de um presente contínuo. Em outras palavras, então, você deve ser cheio do Espírito continuamente. Olha só. Porque, irmãos, a plenitude de ontem já não serve para hoje. As vitórias do passado, elas não são garantias de vitórias no presente. Não. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje, amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano e todos os dias da nossa vida. Aleluia. Porque nós não podemos viver, irmãos, de conquistas passadas. Ah, como foi bom quando eu fui cheio do Espírito Santo lá em 1971. Era maravilhoso. A gente não pode viver de conquistas passadas, mas hoje é dia de andar com Deus. Aleluia. Hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de buscar a Deus. Hoje é dia de buscar a plenitude do alto para a nossa vida, que é o revestimento do poder do Espírito Santo. É hoje. A plenitude do Espírito Santo é contínua. Todos os dias vamos buscar isso. Aleluia. Quarto, a plenitude do Espírito Santo é relacional. Você pode repetir isso? Então veja, o mandamento aqui é enchei-vos do Espírito. Está na voz passiva, que significa deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Você sabe que às vezes a gente tem uma ideia errada do texto, né? A gente tem uma ideia muito equivocada. Por exemplo, às vezes nós imaginamos o Espírito Santo como um líquido e nós somos como uma vasilha. Às vezes a gente escuta essas ilustrações, né? Então a gente diz assim, olha, alguém está pela metade. Aquele está um pouco acima. Ah, o outro está transbordando. A gente tem essa ideia, nós imaginamos e dizemos o seguinte, olha, hoje eu acho que eu estou com um tanque vazio. Ah, hoje eu estou melhor. Ou então, hoje eu estou transbordando. Mas, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, gente, a ideia não é quanto mais eu tenho do Espírito, mas é quanto mais o Espírito tem de mim. Essa é a ideia. A questão não é apenas ser habitado pelo Espírito. A questão é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. São coisas distintas. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito ter você. E eu quero dizer para você
te dar uma boa notícia, que o Espírito Santo, ele vem para dominar a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas palavras, as suas atitudes, sentimentos, pensamentos, toda a sua vida. Aleluia. Mas, quinto, a plenitude do Espírito Santo é verificável. Vamos repetir? Como é que eu posso saber quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Como? Alguns pensam que a evidência da plenitude do Espírito Santo é falar em outras línguas. Nossa, como aquele irmãozinho é espiritual. Ele fala em outras línguas. A gente pensa isso. E eu queria dizer para você que a igreja de Corinto era uma igreja assim, era uma igreja que falava em outras línguas, mas era uma igreja extremamente carnal e infantil espiritualmente. Meus irmãos, a evidência da plenitude não são os dons espirituais, mas é o fruto do Espírito. Não são os dons, mas é o que, irmãos? É o fruto do Espírito. Aquele que está cheio do Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas, no mesmo capítulo, agora no verso 22. Capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aí. Então veja, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, em vez de ter palavras torpes nos seus lábios, essa pessoa tem palavras de louvor e adoração a Deus. Em vez dessa pessoa ter palavras de murmuração, ela tem palavras de gratidão a Deus. Aleluia. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, em vez de atacar o outro, de ferir o próximo, ele tem comunhão com o outro. Ele acolhe aquele que está triste. Ele levanta aquele que está abatido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, em vez de se engrandecer e olhar o outro com desprezo, num olhar de cima para baixo, não, ele serve em amor. Ele lava os pés desta pessoa. Ele serve esta pessoa. Aquele que é cheio do Espírito produz o fruto do Espírito. Aleluia. E eu quero encerrar com vocês esse breve pensamento para nós orarmos nessa noite. E dizer para vocês que nós precisamos, comunidade da graça. E como cristãos que somos, nós precisamos de um derramar do Espírito Santo. Você também pode dizer a mesma coisa? Todos nós precisamos de um derramar do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento poderoso do Espírito Santo de Deus. A igreja hoje em dia, no geral, não digo apenas comunidade da graça, mas num todo, muitas vezes parece um deserto. A igreja de hoje está árida, num formalismo religioso, seco, sem graça. Muitas vezes está faltando vitalidade nos nossos cultos. Falta alegria nos nossos cânticos. Alegria na vida cristã. Falta unção e poder nas nossas orações. Está faltando óleo. Está faltando azeite. Nós precisamos, irmãos, de um derramamento do Espírito Santo que traga vida. Que traga um despertamento espiritual para a igreja de Deus. E eu creio, sabe, queridos, que quando a igreja for revestida do poder do Espírito Santo, quando a palavra de Deus for anunciada, quando a palavra de Deus for pregada com verdade, com poder, com autoridade, com unção do Espírito Santo, também os corações vão se derramar, vão se derreter na presença de Deus, e nós veremos milhares de pessoas se rendendo aos pés do Senhor, e o nome dele será glorificado. Você acredita nisso? Você já é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você quer a plenitude do Espírito Santo?
E há uma promessa poderosa que eu quero ler com vocês. Eu quero que você fique em pé comigo, por favor. E nós vamos ler essa promessa para a nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Leia comigo na tela. Há uma promessa para mim e para você. Vamos todos juntos. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora vamos ler juntos bem forte. Dá para ler na tela? Todo mundo? É promessa de Deus, é palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. Receba em nome de Jesus. Vamos lá, todos juntos? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma promessa segura. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma promessa abundante, mas também uma necessidade, porque o texto está falando de água. O texto fala do quê, gente? De água. E aqui é um símbolo. Nesse texto é o símbolo do Espírito Santo, porque não há vida sem água. Gente, sem água a semente morre. A água mata a sede. E quem tem sede tem urgência. Por isso que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba. Nós precisamos ir até o Senhor nessa noite. Nós precisamos buscar ao Senhor. É tempo de buscarmos a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de nós buscarmos a Deus. E então, queridos, o avivamento virá sobre a nossa vida, nossa comunidade, nossa cidade e a nossa nação. E o nome do Senhor será glorificado. Louvado e bendito seja o nome dele nesta noite. Você pode aplaudir sim a palavra do Senhor. É assim que nós cremos, Senhor.